Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre free agency, só que não sobre essa free agency. Nesse vídeo, eu quero falar sobre as 10 melhores contratações da história da free agency da NBA, na minha opinião. Eu separei aqui 10 contratações que foram feitas na agência livre da NBA, que para mim foram as melhores, as mais impactantes de todos os tempos. E óbvio, é uma parada de opinião, é a minha visão. Você provavelmente vai discordar das 10 contratações que eu separei, mas a ideia desse tipo de vídeo é exatamente gerar esse tipo de debate. Então, se por acaso você discordar do meu top 10, comentário tá aí para isso. Comenta aí o seu, faça as suas ponderações, as suas críticas, as suas divergências, que esse tipo de vídeo é exatamente para isso. Esse vídeo de lista é para gerar debate. Então, comentário tá aí para isso, caso você discorde. E se você concordar, por favor, mostre o seu apoio também, porque é bom, né? É bom saber que alguém concorda comigo. Então, sem mais enrolação, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e vambora aqui para as 10 melhores contratações da história da Free Agency. Em 10º lugar, eu vou colocar o Ray Allen indo para o Miami Heat em 2012. Essa aqui, cara, foi uma contratação polêmica, porque assim, o Ray Allen, ele vinha de ótimos anos em Boston, já havia sido campeão por lá em 2008, sendo importante e tal. Só que aí em 2012 ele decidiu mudar de ares. Decidiu mudar de ares e tal. Só que o problema foi que ele escolheu ir jogar um dos maiores rivais do Celtics, que é o Miami Heat. E não era qualquer Miami Heat. Era o Heat de LeBron, Wade e Bosh. Inclusive, né, não vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre o Heat nesse vídeo, né? O Miami adora trabalhar na free agency. Hoje não. Hoje não gosta muito, mas já teve uma época que o Miami, meu amigo, adorava explorar o mercado, né? Inclusive, eu acredito que muitos torcedores do Heat devem sentir falta desse Miami ativo no mercado. Mas enfim, ele assinou com esse Miami Heat por 3 anos, se eu não me engano. E, cara, a torcida do Celtics ficou possessa. Possessa de raiva. Porque, assim, foi, na visão da torcida do Celtics, uma trairagem do Ray Allen. Tipo, cara, como assim você tá indo pro nosso rival de conferência só para ser campeão? Só para ser campeão mais fácil? É paneleiro. Ray Allen foi chamado de paneleiro. Olha aí, hein? Antes do Kevin Durant, hein? E obviamente gerou muita polêmica e tal. Só que, além de polêmica, gerou o quê? Título. O Ray Allen, ele teve um impacto absurdo naquele Miami Heat, com ele ali no perímetro, matando bola de 3 a rodo. O ataque do Heat, que já era muito bom, ficou ainda melhor. Aquele Miami, velho, foi surreal. A dominância que aquele time teve durante toda a temporada foi uma parada bizarra. O Miami chegou a vencer, eu acho que 26, 27 jogos seguidos naquela temporada. Foi uma coisa realmente absurda. E no fim, o time foi campeão. E foi campeão com o Ray Allen sendo protagonista. Ele não foi o MVP daquelas finais, ele não foi considerado o melhor jogador daquelas finais, só que ele foi o cara que matou a bola do título. Foi ele. Foi ele que matou a bola do título do Miami, que foi a bola ali no jogo 6 contra o Spurs. Ah, Luiz, mas não foi aquela bola que acabou com a série. Não. Mas moralmente foi a bola do título. Depois dali, todo mundo sabia que o Miami ia ganhar o jogo 7. Mas não tinha a menor sombra de dúvidas. Então, o Ray Allen, pra mim, sim, ele indo para Miami
é uma das maiores contratações feitas, né, da história da Free Agency. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Então, abrindo aqui o top 10, eu vou de Ray Allen em Miami. Em nono lugar, eu vou colocar uma outra contratação feita pelo Heat. Eu vou de Chris Bosh assinando com a franquia lá em 2010. Cara, essa free agency do Heat 2010, ela foi uma loucura. Acho que se a gente for considerar movimentos feitos por só um time numa free agency, talvez essa tenha sido a melhor free agency de um time na história, porque além de pegar o LeBron, que obviamente vai aparecer nessa lista em algum momento, o time pegou o Chris Bosh, que na época era um dos melhores power forwards da liga, mas assim, tranquilamente um dos melhores. O Chris Bosh em Toronto era muito bom, era muito dominante, ele era o pica em Toronto. Só que aí ele aceitou uma redução no seu patamar, ele aceitou ser coadjuvante no Heat para ser campeão. E assim, deu muito certo, cara. Deu muito certo, mesmo não sendo tão dominante como ele era lá em Toronto, ele teve uma importância gigantesca nos dois títulos. Gigantesca. O próprio LeBron já chegou a falar algumas vezes, inclusive no seu podcast ali com o JJ, seu ex-podcast com o JJ, né? Finado, Mind Game, saudades. Ele falou, cara, que o que fez aquele hit dar certo, o que fez aquele hit encaixar, foi o Chris Bosh, foi a forma como o Chris Bosh aceitou um papel secundário, foi a forma como ele aceitou mudar o seu estilo de jogo. Porque o Chris Bosh, ele era um cara, beleza, que tinha ali um arremesso, mas ele jogava lá dentro. Ele gostava de receber a bola no post e trabalhar ali, dominar. Saindo da temporada 2011 indo para 2012, né, depois do Miami perder para o Dallas, o Erik Spoelstra pediu para o Chris Bosh jogar de uma forma diferente e ele aceitou. E qual foi essa forma diferente? Jogar como um big espaçador. O Chris Bosh, muita gente não dá esse devido mérito a ele. Mas o Chris Bosh, ele foi um revolucionário na posição de power forward. Ele foi um dos primeiros power forwards espaçadores da NBA. Não vou dizer que ele foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros. Ele realmente revolucionou a posição. E essa mudança foi o que desbloqueou o ataque do Heat. O LeBron fala isso. Se não é o Chris Bosh aceitando esse papel, eles passando a quadra e tudo, atuando como esse strat 4, cara, o time não ia ser campeão, o time não ia vencer. Então, e assim, fora que falei da bola do Ray Allen no jogo 6, né? 2013. Sabe quem pegou o rebote? Daquela que gerou essa bola de 3 do Ray Allen, né? Foi o Chris Bosh. Então, pelo impacto tático que ele teve, pelas conquistas e pelas jogadas vencedoras que ele conseguiu, as big plays que ele conseguiu, big plays que são lembrados até hoje, para mim o Chris Bosh assinando com o Heat em 2010 é tranquilamente uma das maiores contratações feitas também na agência livre. Tem que estar. Tem que estar aqui nesse top 10. Em oitavo lugar, vamos agora sair de Miami, né? Porque outros times fizeram boas contratações também. E vamos para o Warriors, que também vai aparecer de novo aqui na lista. Com o Warriors assinando com o André Iguodala lá em 2013. Velho, eu acho que às vezes as pessoas não têm muita noção do quão impactante foi essa contratação. Assim, esse foi um outro caso de um jogador que era o pica de um time e aceitou reduzir o seu protagonismo em prol do coletivo. Assim, o Iguodala, ele era protagonista em Filadélfia, em Denver. Só que quando ele foi pro Golden State, ele não foi para ser o cara do time. Ele foi para ser coadjuvante. Ele foi contratado para ser o defensor dinâmico e o ala conector ali que o time precisava. E ele aceitou e executou esse papel com maestria. E foi coroado
com o Finals MVP de 2015. Ele foi o MVP daquelas finais. Ah, mas era para ter sido o Curry. Até concordo, mas ele ganhou. E teve mérito ali, porque apesar do LeBron ter tido médias absurdas, ele sim, o Iguodala sim, fez um ótimo trabalho marcando o LeBron. Se não é o Iguodala ali, o LeBron tinha metido 40 pontos de média, pô. Entendeu? Então, fora que depois disso vieram mais 3 títulos com ele. Nos outros, ele não foi tão protagonista como foi em 2015, mas ainda assim ele foi importante. O último, não tanto. Mas ele foi importante. Ele foi importante. E tá eternizado na história do Golden State. Ele é um dos maiores jogadores da história da franquia. Pra mim, o Iguodala tem que ser Hall da Fama. Pra mim, ele tem que ser Hall da Fama. Por tudo que ele conquistou, pra mim, ele tem que ser Hall da Fama. Então, assim, eu acho que 8º lugar é o mínimo pro Iguodala nessa lista. O mínimo, cara. As pessoas subestimam muito essa contratação que o Warriors fez. Foi um dos grandes movimentos da história do Golden State. E para mim, um dos grandes movimentos da história da Free Agency. Então, em 8º lugar, André Iguodala indo para o Warriors em 2013. Em 7º lugar, eu vou colocar simplesmente um 2 vezes MVP, né? Eu vou de Steve Nash assinando com o Phoenix Suns lá em 2004. Eu entendo, tá? Quem chegar aqui nos comentários e chiar por eu colocar o Steve Nash tão alto na lista. Eu entendo, porque meio não, né? Ele vai ser o único cara nessa lista que não deu um título pro time que contratou ele. Na verdade, ele não deu título para ninguém, né? O Steve Nash. Só que pelo impacto que ele teve dentro do Phoenix e dentro da NBA em si, pô, velho, não tem como ele não tá pelo menos em 7º. Assim, o Steve Nash, ele foi o símbolo de um estilo de jogo que revolucionou o basquete mundial e serviu de molde para o que é praticado não só na NBA, mas no mundo. Aquele sistema do Phoenix, do 7 second or less, né, que foi criado pelo D'Antoni, ele só foi possível por causa do Steve Nash. Ele foi o símbolo daquele estilo de jogo que encantou a NBA. Era algo que nunca havia sido visto. E o Steve Nash foi o cara daquele estilo de jogo. Ele é o símbolo desse jogo. Tanto que ele conquistou 2 MVPs. 2 MVPs. A gente tá falando, rapaziada, de um dos maiores armadores da história da liga. E ele se tornou esse cara em Phoenix. Então, apesar da falta de título, pelo impacto que ele gerou jogando pelo Phoenix, um impacto que extrapolou a NBA, pra mim, velho, assim, ele tem que estar em 7º. Eu acho que em 7º lugar é o mínimo aqui pro Steve Nash em Phoenix em 2004. Então, eu vou com o Steve Nash na 7ª colocação. Em 6º lugar, eu vou de Chauncey Billups indo para Detroit em 2002. É muito louco, porque para muitos, o Billups começou a jogar no Detroit. Poucas pessoas se lembram que antes de ir para Detroit, ele já tinha jogado em Minnesota, em Boston, em Denver e em Toronto. Ele não foi draftado pelo Pistons. Só que ele acabou gerando uma conexão tão forte com o Detroit que muitos acham que ele começou lá. Mas não foi assim. Ele foi para lá via free agency. Só que, beleza, ele pode não ter começado lá, mas ele foi realmente virar, ele foi se tornar alguém relevante na NBA, no basquete em si, jogando em Detroit. E foi campeão. Né? Em 2004, ele foi o cara daquele Pistons que, mano, chocou toda a NBA. Ninguém esperava que aquele Pistons fosse ser campeão. Foi um dos títulos, até hoje, mais surpreendentes da história da NBA. E ele foi o cara daquele time. Óbvio que era um Pistons que se destacava muito pela defesa, pela entrega defensiva e tal. Só que o craque daquele time, o cara daquele time, era o Billups.
Ele que foi o cara que matou as bolas mais importantes, que foi protagonista dos momentos mais decisivos daquele Pistons. Inclusive, o Billups, naquela época, pô, era talvez o cara mais clutch da NBA, ou um dos mais clutch da NBA. Impressionante como o Billups tinha mão boa para ganhar jogo. Infelizmente, como treinador, ele não é tão bom assim, mas como jogador, ele era absurdo. E, pô, velho, liderou aquele time ao título, foi MVP daquelas finais. A maioria das bolas importantes que o Pistons matou naquela campanha foi ele que matou. Então, eu acho que em sexto aqui, pô, tá mais do que justo pro Billups. Mais do que justo. Então, sexto lugar, Chauncey Billups. Vamos agora, finalmente, pro nosso top 5. E já comenta aí se você tá gostando do vídeo, se você tá concordando, tá discordando e tal. Já comenta aí, já comenta se você quer que eu traga mais vídeos nesse estilo. Eu sei que muitos gostam de vídeos assim, mas eu sei que também tem alguns que não curtem tanto. Então comenta aí se você quer que eu traga mais conteúdos de lista, tá bom? Enfim, chega de enrolação, vamos aqui pro top 5. Eu já vou abrir o top 5 com ele. O nosso querido velho LeBron James. Assim, toda vez que o LeBron mudou de time na Free Agency, ele balançou a liga, ele impactou. Foram 3 vezes que ele fez isso. E eu já adianto que as 3 vão aparecer aqui, né? Aqui na lista. E para começar, eu vou de LeBron James assinando com o Lakers em 2018. O LeBron, ele vinha de uma das temporadas mais absurdas da sua carreira. Para mim, o LeBron daquele ano, em Cleveland, né? Foi o melhor LeBron de todos. Assim, aquele playoff dele pelo Cavs foi uma coisa absurda, cara. Para mim, até hoje, foi a maior run de um jogador em uma pós-temporada. Assim. Nunca vi um cara jogar o que o LeBron jogou naquele playoff pelo Cavs. Se ele tivesse levado aquele Cleveland ao título, se ele tivesse vencido aquele Golden State, para mim, hoje não teria discussão sobre LeBron e Jordan mais. Não teria discussão. Não teria. Não teria. O LeBron seria considerado o GOAT. Se ele tivesse levado aquele Cleveland ao título, não tenho dúvida nenhuma. 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 E aí, depois daquela temporada absurda, ele foi pro mercado. Assim, e todo mundo sabia que ele não ia ficar em Cleveland. Ele não ia ficar. E aí tinham 2 destinos que eram, assim, listados como os mais prováveis. Filadélfia, que na época tinha ali o Embiid, o Ben Simmons, era um time promissor e tal. E Los Angeles, que tinha ali uma base jovem interessante, com o Lonzo, com o Ingram, com o Kyle Kuzma. E era Los Angeles, né? Era Los Angeles. E como o LeBron, ele é um cara que gosta muito da mídia, gosta muito de aparecer, não tem como negar isso, obviamente ele optou pelo Lakers. E, pô, foi uma contratação absurda que gerou um barulho inacreditável. E, assim, no primeiro ano, não foi, né, uma contratação que rendeu muitos frutos, porque aquele Lakers não jogou bem, o time nem pro playoff foi, na época não tinha um play-in, né? Eu não me lembro, acho que na época, se tivesse o play-in, o Lakers tinha ido pro play-in, mas na época não tinha, o Lakers ficou fora do playoff, LeBron machucou também, foi uma temporada bem ruim, assim, foi uma temporada meio que jogada fora, assim, do LeBron, a verdade é essa. Só que no ano seguinte, aí não teve jeito. Aí não teve jeito, o LeBron começou a mexer os seus pauzinhos no mercado, convenceu o Lakers a pegar o Anthony Davis, e aí não teve para ninguém, meu amigo, o LeBron comandou aquele Lakers naquela temporada. Foi um absurdo que o LeBron jogou. E na bolha, o LeBron foi absurdamente dominante e comandou o Lakers para o título. Né? O LeBron ele conquistou aquele título na bolha, sendo o MVP das finais, com 27 pontos de média, quase 8 rebotes, 8 assistências. Assim, o LeBron jogou muito bem contra Miami, muito bem. Para mim, até hoje, é um dos Finals MVPs mais dominantes da história da liga. Um dos mais dominantes. E ali ele entrou para a história do Lakers, cara.
Ali o LeBron, para mim, ele se garantiu no hall dos maiores jogadores do Lakers da história. E depois daquilo ele só foi se consolidando mais. Ah, Luiz, mas não foi campeão de novo. Beleza, não foi campeão de novo. Mas se o Lakers brigou por alguma coisa, foi por conta do LeBron. Importante lembrar que o LeBron ainda carregou esse Lakers para uma final de conferência contra Denver, né? Então, assim, o LeBron em Los Angeles, para mim, cara, ele foi, assim, eu já fiz um vídeo sobre se a era LeBron em Los Angeles foi um sucesso ou um fracasso. Eu acho que comparado à expectativa que foi criada, eu acho que deixou a desejar. Mas, porém, todavia, o LeBron foi campeão, né? O LeBron colocou números de Hall da Fama em Los Angeles. Então, assim, no fim de tudo, quando você analisar aí a contratação que o Lakers fez, não dá para dizer que foi uma contratação ruim, cara. Muito pelo contrário. Tanto que, para mim, é uma das maiores contratações feitas na Free Agents. Porque rendeu o título, rendeu um Finals MVP, e se o Lakers ainda compete por alguma coisa hoje, é por conta do LeBron. Talvez se o Lakers tivesse pensado no longo prazo, as coisas estariam melhores hoje? Talvez, mas talvez não tivesse o título, né? E no fim, a taça, o banner ali, vale demais. Então, apesar de eu achar que o LeBron poderia ter conquistado mais em Los Angeles, ele conquistou um título. E o impacto que ele teve, a ida dele para Los Angeles, para mim, entra aí no top 5 aí das maiores contratações feitas na história da Free Agency. E aí, em quarto lugar, o velho vai aparecer de novo, né? Não tem jeito. Só que agora eu vou colocar a volta dele para o Cavs em 2014, depois da sua saída para o Miami Heat. Esse aqui, para mim, é o maior comeback da história dos esportes, assim. A volta do LeBron para o Cleveland é uma coisa, pô, de cinema, velho. É roteiro de cinema. Sim, ele saiu do Cavs com a promessa de um dia voltar e conquistar um título pela franquia. E aí, depois de ganhar tudo em Miami, depois de sofrer um hate absurdo, depois de ter as suas camisas queimadas em Cleveland, ele volta e cumpre a sua promessa. E não é que ele só cumpriu a promessa, ele cumpriu a promessa de forma épica, comandando a maior virada da história das finais da NBA. Revertendo um 3-1 contra o maior bicho-papão da liga, que era aquele Golden State. Então, assim, é roteiro de cinema. Foi roteiro de cinema essa volta dele. Uma coisa absurda. E, no fim, né, soltou uma frase que, até hoje, arrepia os torcedores do Cleveland, que é o famoso Cleveland, "This is for you". Tá vendo, Jason Tatum? É assim que se cria uma frase marcante, né? Não é o "We did it", pô, pelo amor de Deus, pô, o Jason Tatum tá de sacanagem. O LeBron, sim, criou uma frase que até hoje é lembrada, todo mundo se lembra. Eu fico arrepiado de lembrar do LeBron chorando, falando "Cleveland, this is for you". Pô, pelo amor de Deus. Então, a volta dele para Cleveland em 2014, nossa, mas de longe, uma das contratações mais impactantes feitas na história da agência livre, né? Assim, quarto lugar, pode ser até pouco, tá? Eu posso até ter sido injusto com o LeBron, mas é que as outras que vão aparecer, as outras contratações, renderam mais títulos, né? Aí é foda. Apesar de ter sido lendária essa volta do LeBron para Cleveland, rendeu um título. Já as outras renderam mais. Então, por isso que eu vou deixar em quarto. Mas assim, quem falar que foi a maior, pô, assina embaixo também. Assina embaixo também. Enfim. Quarto lugar, LeBron voltando para Cleveland. Em terceiro lugar, não tem jeito, né? É o Kevin Durant indo para o Golden State em 2016. Sim. Se a saída do LeBron do Cavs para ir para o Heat gerou um ódio absurdo dentro da liga, o que eu vou falar então da ida do Durant pro Golden State, pô? Surreal.
Isso aqui foi o maior catalisador de ódio da história dos esportes, talvez, cara, assim. O Kevin Durant, num espaço curto de tempo, que foi aquela free agency, saiu de um dos jogadores mais amados da liga para o jogador de longe mais odiado de toda a NBA. Durante aquele ano, o Kevin Durant, ele foi... Só uma torcida gostava dele, que era a torcida do Warriors. Todas as outras, especialmente, óbvio, a do Thunder, odiava o Kevin Durant. Porque esse movimento que ele fez foi visto como um movimento, assim, muitos chamaram de covarde. Do tipo, cara, você vai sair de um time bom, que te draftou e que te dá, sim, condições de competir, para ir para um time que é o mais apelão da NBA. Foi meio que um movimento visto como, tá, acabou a competitividade na liga, não tem mais graça. E realmente não teve graça. A verdade é que aquele Golden State passou o carro sem dó em todo mundo. Todo mundo, não teve, assim, não existia dúvida sobre quem seria o campeão naquela temporada. Em nenhum momento existiu essa dúvida. Todo mundo sabia que aquele Golden State com Kevin Durant ia passar o carro, ia passar-lhe a manjuba em todo mundo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Pra mim, cara, aquele Golden State de 2017 é até hoje o time mais dominante, o melhor time da história da NBA. Eu sei que tem muito torcedor do Bulls aí que coloca o Bulls de 96 e tal. Era um time surreal. Pra mim é o segundo melhor. Mas pra mim não é melhor do que o Warriors de 2017. Desculpa, não é. Não é melhor. Ah, e o Lakers do Shaq e o Kobe? Não, não. Só não. Aquele Warriors de 2017 foi uma coisa que a gente nunca vai ver. Nunca mais a gente vai ver um time igual aquele. Nunca mais. E o Kevin Durant foi o protagonista daquele time. Culminou no título naquela temporada e na temporada seguinte, de novo, o Golden State patrolou todo mundo e foi campeão de novo. 2 títulos, 2 MVPs pro Kevin Durant e só não foram 3 MVPs de finais, MVPs de finais no caso, tá? E só não foi 3 MVPs de finais e 3 títulos seguidos, porque o Durant lesionou o Aquiles na temporada ali nas finais contra Toronto. Se ele não tivesse machucado, eram 3 títulos e 3 Finals MVPs pro Durant, bichão. Então, mesmo eu, como torcedor do Thunder, odiar essa contratação, não tem como, cara. Pra mim, é uma das 3 maiores contratações feitas na história da Free Agency. Não tem como. Não tem como. Não tem como questionar isso. Pelo menos pra mim, tá? E aí, indo pro nosso top 2, encerrando aqui a nossa lista, eu vou aqui na segunda colocação. Eu vou de... Vai gerar discussão, eu entendo, mas... Eu vou de Shaq assinando com o Lakers em 96. Cara, isso aqui teve um impacto muito grande na liga. Sim, porque primeiro, foi graças a essa contratação que nós vimos a versão mais dominante de um jogador de basquete na história. Sim, para mim o Shaq do Lakers é até hoje a maior aberração da natureza que o basquete já viu. Até hoje, nunca vimos uma aberração física, uma aberração atlética igual o Shaq do Lakers. Nunca vimos. Nunca vi. O Shaq do Magic era muito bom. Mas o Shaq do Lakers não tem comparação. Não tem comparação. Então, começa aí. Depois, foi graças a essa contratação que vimos também uma das maiores duplas da história do basquete mundial. Shaq e Kobe, né? Que hoje, até hoje muita gente coloca como a maior dupla de todos os tempos da NBA. Muita gente, muita gente. Eu discordo. Né? Eu acho que Jordan e Pippen, Wade e LeBron estão ali. Mas Shaq e Kobe, de longe, é uma das maiores. Uma das maiores. Clay Curry também, tal, os Splash Brothers. E rendeu 3 títulos, né? Rendeu um tripit. E quem foi o MVP das 3 finais? O Shaq. Então, assim, o que mais você poderia cobrar
de uma contratação. O que mais? Não tem como, cara. Não tem como. Assim, pra mim só não é top 1. Porque a que eu coloquei em primeiro lugar, além de ter rendido títulos, teve um impacto midiático e gerou uma mudança de mercado, uma mudança no mercado, muito surreal. Mas quem chegar aqui e falar, não, cheque indo pro Lakers é a top 1, eu vou entender. Eu vou entender, porque é uma contratação lendária. Lendária, mas para mim não é a melhor, porque para mim, na primeira colocação, tem que estar LeBron, de novo ele, indo para Miami em 2010. Cara, assim, o impacto da ida do LeBron pro Heat vai muito além de números, vai muito além de títulos. Foi uma negociação que deu início à era dos super times na NBA. A era dos Big Threes. Claro que antes já tínhamos ali o Celtics com o Big Three lá, com o Pierce, Garnett e Ray Allen e tal. Só que foi essa contratação, o LeBron indo para Miami jogar com Bosh e Wade, que fez os times olharem e pensarem: beleza, então é isso que a gente precisa fazer para ser campeão. A gente precisa de um Big Three. Foi isso. E até hoje, muitos GMs têm essa mentalidade por conta dessa ida do LeBron para Miami. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que quando o Brooklyn juntou Kyrie, Durant e Harden, eles pensaram que ia ter o mesmo impacto que LeBron, Wade e Bosh. Eu tenho certeza que quando o Ishibia juntou Durant, Bill e Booker, ele também pensou que formaria um trio igual Wade, Bosh e LeBron. Entendeu? Então, a influência dessa contratação, ela, reverbera até hoje. Até hoje. E o LeBron, a saída do LeBron para Miami, ela também mexeu com a forma com que os jogadores meio que começaram a lidar com a free agency. Quando os caras viram o LeBron indo pro Heat, saindo de um time fraco, né, e indo para um time que forte, montando o super time para ser campeão, os caras olharam para aquilo e pensaram: caramba, tá aí. Pra que eu vou perder o meu tempo num time ruim se eu posso ir para um time bom e ser campeão? E se dane o time que eu quero ser campeão. Se foi uma influência boa ou ruim, se isso ajudou ou não a NBA, são outros 500. Mas que gerou esse impacto, e é um impacto que até hoje a gente vê, gerou. Não teríamos visto o Durant indo para o Warriors se o LeBron não tivesse ido para o Miami primeiro. Entendeu? Fora que rendeu títulos, né? 2 títulos, 2 Finals MVPs. Miami foi, durante aquele período, o time mais dominante da liga. Né? Um impacto midiático surreal. Muita gente começou a acompanhar a NBA por conta daquele Miami Heat. A verdade, rapaziada, é que se o Miami Heat tem tantos torcedores hoje, principalmente no Brasil, é por conta desse trio. E quem que era o cara do trio? O LeBron. Então, pelo conjunto da obra, por tudo que gerou essa ida do LeBron para Miami, fora que foi, né, a primeira vez que um jogador sofreu um hate desse tamanho, né? Porque o que o LeBron foi odiado em Cleveland foi loucura, que depois ele se, né, redimiu e tal, mas foi surreal. Então, pelo conjunto da obra, para mim, até hoje, essa é a maior contratação feita na história da free agency da NBA, na minha humilde opinião. Então, é isso. É isso. Concorda? Discorda da minha lista? Comentário tá aí para isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido esse vídeo. E se gostou, deixa o like. Deixa o like para mostrar o seu apoio. Se inscreve no canal para mais conteúdo. E é isso, gente. Tamo junto. Grande abraço e tá liberado os comentários. Se divirtam nos comentários. Tamo junto, rapaziada.